nessa edição da TV Espaço Homem. Nós estamos muito honradas com a entrevista, certo, do Dr. Ney Antônio Duarte. Ele também é o atual delegado da ADESG de São Paulo, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Nós estamos muito honrados com essa possibilidade dessa entrevista e, com certeza, nós vamos aprender muito hoje, tá, do que está ocorrendo na sociedade, nesses avanços tecnológicos, o hiato das pessoas que não têm a condição, muitas vezes, do acesso. Ele é um grande sábio advogado e totalmente treinado para lidar, né, com a segurança nacional até mesmo. Então, professor, doutor, é uma honra, né, entrevistá-lo, trazer os seus conhecimentos e que todas as pessoas possam entender, né, da riqueza da sua cultura e que vai nos orientar, né, porque eu acho que nós estamos assim entre a tecnologia, né, mais ou menos assim entre a cruz espada, né, entre a tecnologia e o antigo, né, quer dizer, agora como é que a gente sai da situação, né? Não tem como estudar, os filhos não têm como comprar né, as áreas mais atualizadas, então nós estamos. Tá? Eu deixo aí para os seus cumprimentos a nossos internautas, né? E vamos conversar então sobre esse ato que tem aí, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a todos os internautas desse canal. Minha saudação inicial aqui para abrirmos a nossa conversa sobre o que é que está acontecendo, sobre a atualidade, e também para trazer aqui as informações sobre a nossa associação, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG de São Paulo. E estamos aqui para responder as suas considerações, Elizabeth. Podemos começar, professor, explicando o que é a ADESG para quem não sabe, como é o processo do curso, do empoderamento, digamos, né, da cidadania a partir dos treinamentos. Tá? Eu acho que aí seria já um bom início para as pessoas entenderem a importância do seu cargo, do que irá expor para nós também, né? Fique à vontade. A ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ela é uma associação que foi criada para congregar os valores e as pessoas e os adesguianos, as pessoas que se formam no nosso curso. Ela foi fundada em 7 de dezembro de 1951, diante da formatura da segunda turma da Escola Superior de Guerra, e eles viram que só antes de falar um pouquinho da Escola Superior de Guerra, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a oportunidade de fazer um serviço de excelência na Europa. O Brasil foi um grupo, a FEB foi composta de verdadeiros heróis nacionais. E esse heroísmo é constatado em diversas ocasiões da guerra, em Montese. Nós fomos para lá com 25.334 soldados. Passamos lá 239 dias de combate. Nesses dias, nós perdemos 450 irmãos brasileiros. 2.064 feridos, 35 foram aprisionados. O Brasil foi a única força miscigenada, oficialmente não segregacionista, entre os aliados. Quer dizer, se a gente pensar que até 1990 nós tínhamos o apartheid na África do Sul, era uma separação por cor e por raça, quer dizer, por valores totalmente irrelevantes para o ser humano, de forma legal e institucionalizada. O Brasil já em 45, ou seja, o Brasil sempre, desde a constituição do nosso exército em Guararapes, quando nós nos unimos, o branco, o índio e o negro, para poder expulsar a força estrangeira holandesa que estava aqui querendo dominar o Brasil, foi o primeiro momento em que houve esse congraçamento dessas três raças, e aí que nasceu o nosso exército. Então, o nosso exército nasce dessa miscigenação. No século XVII. Eu queria, assim, aproveitando o ganchinho, que é maravilhoso o que o senhor explicou, né?
Mas, por exemplo, assim, atualmente nós temos o curso da DESG, né? Acho que não sei se são 2 edições ano, como é que é. Há esse tipo de abordagem histórica, mas há outro tipo de treinamentos, né? O senhor tem como resumir isso para as pessoas entenderem o que, que é esse Tem, treinamento dentro da DESG? tem. Seria Eu estava interessante. fazendo uma parte, eu estava falando uma parte histórica de onde veio a DESG, por que que ela apareceu. Então, ela Sim. veio para congregar os formados, os formandos, diplomados pela Escola Superior de Guerra, tá? Uhum, E, então, a nossa missão é essa, congregar. E como é que nós fazemos isso? Nós temos diversos cursos na DESG, dentre os quais eu salientaria o CEP, que é o curso de estudos de política e estratégia, e o uhum, nosso curso de inteligência, destinado ao meio corporativo. São 2 cursos que nós temos todo ano. No primeiro semestre, nós fazemos o curso de inteligência, e no segundo semestre, o CEP. Esse uhum. ano nós vamos começar no dia 28 de junho. Agora começa o nosso 66º curso de estudos de política e estratégia. Eu sou da Nesse, turma de 36. então, Trigésimo vamos sexto foi o meu. Bastante tempo, né? fazer 30 anos exatamente. Já pensou? É, 30 anos. É. Então, nesse curso, nós trazemos, primeiramente, a metodologia do planejamento estratégico utilizado pelas Forças Armadas para se autogerenciar. Isso já demonstra a utilidade desse curso. Quer dizer, esse planejamento você pode utilizar na sua indústria multinacional, como no seu açougue, na sua sapataria. Quer dizer, no seu empreendimento individual, o método de planejamento estratégico é o mesmo. A Uhum, utilidade é a mesma. uhum, Mutatis mutandis, quer dizer, você só vai adaptar a sua realidade, mas o uhum. método de planejamento estratégico das Forças Armadas é utilizado em qualquer área da atividade econômica. E então esse curso que nós fazemos é um curso que se equipara a uma especialização, são 360 horas, ele vai até o dia 14 de dezembro, serão 3 dias por semana, e nesse curso, então, você, além de aprender esse método de planejamento estratégico, você vai conhecer o Brasil, Uhum. por meio de palestras com os maiores pensadores da atualidade. Nós temos, graças a Deus, todo ano nós contamos com o comparecimento do professor Ives Gandra, na área jurídica, Dom Bertrand, na área de política social, é, na área de economia, nós trazemos sempre os economistas de maior repercussão do momento. Na área industrial, nós trazemos também o pessoal da Fiesp, nós temos um grupo ligado à Fiesp, até fazemos um curso lá na Fiesp, o CEGERD, que é o curso de recursos de defesa, quer dizer, então na parte industrial. Na parte militar, nós chamamos todos os comandantes das Forças Armadas para fazer uma palestra também para os estagiários, ou seja, os estagiários terão acesso e terão contato com pessoas do mais elevado gabarito nas suas respectivas áreas de atuação. É, A, verdade isso. a partir disso, quer dizer, além de aprender a metodologia, além de ter acesso a essas palestras presencialmente, não é palestra que nós não fazemos, o curso é presencial. Então, depois são sorteados 3 estagiários, é o nome dado às pessoas que estão fazendo o curso, né? São sorteados 3 estagiários que vão tomar café na minha sala, na sala do delegado, vão tomar café com o palestrante. E lá as pessoas ficam à vontade para conversar com o palestrante, assim como se fosse seu tio, uma pessoa da sua família. Quer dizer, você está tendo acesso a essa possibilidade. Não bastasse isso, nós fazemos visitas e viagens. Visitas nós fazemos a todas as OMs aqui do estado de São Paulo, organizações militares do estado de São Paulo, mas não só organizações militares, nós vamos visitar, por exemplo, o comando do metrô, o centro de comando do metrô. Vamos visitar o aeroporto de Cumbica. O aeroporto de Cumbica é uma cidade.
É uma cidade na qual não existe ponto cego. Aonde você estiver no aeroporto de Cumbica, você vai estar sendo monitorado. Você está sendo visto por alguma câmera. E então nós vamos ter, a pessoa tem acesso à sala de contingência, quer dizer, quando acontece um acidente, quando acontece alguma coisa, como é que funciona os starts, quem chama quem, como é que funciona, a correria, como é que é feita? Uhum. Os estagiários também vão conhecer o Copom, quer dizer, o local onde, quando você liga 190, o que acontece? Aonde essa ligação vai chegar? E aí, o que acontece? Como é que funciona? Então, quer dizer, vocês vão ter acesso, as pessoas têm acesso diretamente a isso. E fazemos duas viagens, uma para o Rio de Janeiro, em que são apresentados a Escola Superior de Guerra, principalmente, que é a nossa co-irmã, a nossa mãe, a nossa instituição da qual nós derivamos. Vai conhecer também o Comenche, que é o comando em chefe da Marinha, vai conhecer todas as estruturas de importância, de relevância no Rio de Janeiro. E a segunda viagem é para o norte. O ano passado nós fomos para Belém, para o Comando Militar do Norte, e esse ano nós vamos para Manaus, Comando Militar da Amazônia. E Uhum. lá as pessoas vão conhecer o SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, é o local, o Brasil é a maior potência do mundo em tratando de guerra na selva. Os SEALs americanos vêm aprender conosco o que é guerra na selva e como é que se faz. Uhum. Quando eu estive lá a primeira vez, estava saindo um grupo, quando logo que nós chegamos, o grupo da ADESG chegou lá no SIGS, estava saindo o comando dos SEALs, um grupamento dos SEALs, e chegando também um grupamento da Polônia, que Uhum. vieram estudar como é que se faz guerra na selva. Ou seja, Certo. Brasil é top nessa área. Aí Então, o que eu posso fazer é testemunhar, né? Porque eu fiz o curso lá e tive que fazer as viagens também. Tive que pois entrar é, nos submarinos, ver a parte dos helicópteros, dos aviões, tudo também, a parte que está na área de construção, montagem. É muito lindo, sim, é sensacional. Vale a pena para homens e mulheres, eu diria assim, que é uma quase que faculdade em tão pouco tempo, né? Que é um curso prático, mas que a gente tem um conhecimento assim incalculável, né? Quer dizer, são coisas que a gente não conhece no dia a dia, não vai imaginar, né? Que até ocorra, tenha que saber tudo isso, né? é. Agora existe um pouco de polêmica, assim, né? Dizem que quando formados lá, nós pertencemos à segurança nacional, né? Aí fica todo mundo, mas e como que vocês são da segurança nacional? Aí eu prefiro que o senhor diga, já que o senhor é o coordenador e o diretor aí, né? É que a segurança nacional, primeiramente, segurança é um termo que demonstra um sentimento. Nós sentimos segurança. E Uhum, essa segurança é dada quando o país ou a localidade está com a sua defesa preparada. Então, uhum, o que nós temos que preparar é a defesa nacional, para que uhum, possamos inspirar a segurança nacional. uhum, Essa defesa nacional, ela não é uma instituição, um valor apenas destinado aos militares. Diante disso mesmo, que a própria Escola Superior de Guerra, que foi inicialmente criada, quer dizer, idealizada, tendo apenas militares, abriu o seu campus para os civis. Não eram uhum, quaisquer civis. Quer dizer, para você entrar para a Escola Superior de Guerra, você tinha que ter um conhecimento, como é que eu posso dizer? O artigo 1º da lei que criou a Escola Superior de Guerra fala o seguinte, que a Escola Superior de Guerra é um instituto de altos estudos, subordinado estudos. diretamente ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, destinado a desenvolver e consolidar o conhecimento necessário para o exercício das funções de direção e planejamento da nação e da segurança nacional. Agora, quem é que pode participar? Os oficiais das três forças e os civis
de notável competência e atuação relevante na orientação da execução da política nacional. O que é política nacional? Não confundamos política com política partidária, não é isso. Política é o que fazer. O Uhum. que nós temos que fazer? E a estratégia é como fazer. Uhum. Então, quando nós estabelecemos a política nacional, estabelecemos o que temos que fazer, nós contamos tanto com os militares quanto com os civis para desenvolver essa atividade, para Uhum. estudar, elaborar a política nacional, que é determinar o que fazer. Uhum. E nós É, precisamos dos civis também. é, creio que sim, né? Porque ninguém consegue se bilocar, né? Essa também pelo acesso, né? Eu diria assim, em algumas áreas, se chegar o militar, ele está chamando a atenção. Agora, se for uma pessoa civil treinada, né? Ela entra às vezes em áreas que não chamaria tanto atenção, né? Também para a questão da observação, da análise do que vocês querem verificar, atingir, as pessoas civis treinadas são de grande utilidade, sem dúvida, né? É o Mas caminho não é só, certo. não, eu não estou falando do civil como É, um agente especial é, treinado, o civil como um engenheiro, por exemplo, que vai desenvolver um método de técnico, produção de energia que vai viabilizar um enriquecimento para o Brasil. Isso faz certo. parte do nosso desenvolvimento e também da segurança nacional. É um engenheiro, por exemplo, que vai criar uma liga de metálica que vai ensejar a elaboração de uma munição que vai ajudar a defesa nacional. Então, mas é um engenheiro atuando como engenheiro mesmo. É um médico que vai para o fronte ou que cuida dos nossos cidadãos, assim, desprendidamente. É um advogado que, vendo uma situação como nós estamos enfrentando hoje, se insurge contra essa situação para combater os abusos de poder, para combater as irregularidades no cumprimento da lei. É Então, verdade. é a figura do civil mesmo, enquanto civil, exercendo suas atividades civis. Uhum. Né? E são fundamentais para o fortalecimento do desenvolvimento nacional. Ninguém consegue se bilocar, né? Vai ter que precisar sempre as pessoas que estão especializadas com acesso naquela área, é muito mais inteligente, eu diria assim, né? Para alcançar os resultados também, né? Nós, quando Uhum. começamos a conversar um pouquinho aqui antes, eu gostei muito, né? Eu gosto, acho maravilhosa essa história da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo eu acho que tiramos o lugar das pessoas, né, para pensar, refletir, agir, se agremiar, como a gente está falando, né? Trabalhar nas estratégias, né? E, e vejo assim um certo, usar uma palavra aqui meio estranha, mas eu acho que é um emburrecimento das pessoas, tá? No momento que dá todo o poder à máquina, não é? Então, me perdoem aí os experts, porque meu filho também é dessa área, né? Mas o que está se vendo muito é assim, tudo é na área digital, tudo é na área da informática, tudo não sei o que, sabe? As consultas hoje médicas estão sendo feitas, né, via digital, que eu acho que é um absurdo, porque o médico não tem condições de verificar se está com febre, se a pele está numa condição normal, qualquer outra coisa que acredito que o atendimento médico-paciente ele é muito mais interativo juntos do que via digital. Então, nós temos hoje, no meu modo de entender, dois mundos, né? É o mundo que pode ser as pessoas junto com as pessoas, né? E o mundo que está dividido, que alguém só confia na área artificial, quer dizer, planeja para que aquela coisa vá decidir a vida deles, entendeu? Quer dizer, estou vendo assim, sei lá, né? Pode ser que seja pela minha idade ou origem, como se diz, né? Mas eu não sou muito descrente da máquina, sinceramente. Eu acho que ela ajuda, mas ela não é a pessoa humana, né? Acho que o afeto, o carinho, o olhar, a presença é extremamente importante em tudo, não só na cura da doença, mas na segurança até mesmo de poder enfrentar situações adversas, por exemplo.
Mas também né? nós temos, né? Eu não sei assim qual a sua opinião, mas eu estou preocupada. Sinceramente, vejo crianças, né, que agora está percebendo aí, né? Quanto a cabecinha deles está perturbada, saem com as armas para atingir pessoas em massa, né? Quer dizer, não está olhando os outros como um ser humano mais, sabe? Então tá, eu acho que nós estamos ficando muito digitalizados até na mente, né? E não sei qual é o critério que poderíamos estar pensando, mas, sinceramente, né, eu gostaria de saber a sua opinião, porque está muito, acho, tudo voltado só para a inteligência artificial, só a área tecnológica, só a área digital. E nós estamos deixando de ser gente. Daqui a pouco, eu vi coisas que meu filho está fazendo, que estuda, que a máquina se antecipa a gente. Quer dizer, é uma coisa surreal, né? Então, até que ponto nós vamos deixar tudo isso também, né? Não sei aí qual é a sua opinião, mas do ponto de vista, não sei se influi a segurança nacional isso também. Porque se Sem você dá a dúvida. máquina para o maluco lá, ele vai fazer o quê? A gente não sabe o que ele está fazendo com a máquina, o que estão decidindo os dois, ok? Pode ser fantasia minha, mas é uma preocupação, né? Elizabeth, essa preocupação existia, sempre existiu, desde a época da era medieval. Uhum, Você dá uma arma para uma espingarda, um rifle, municiado com pólvora e bala, em detrimento da flecha e da lança que se usava até então, uhum. era um absurdo, era um risco. Você estava dando aquela arma na mão de uma pessoa que você supunha ser apto para usar. Quer dizer, eu acho que da mesma forma, a atualidade, as guerras hoje em dia, as guerras de quinta geração, quer dizer, que não tem mais, que não se atém mais à troca de tiro, essa guerra não é, ela se utiliza de elementos muito mais amplos e que dependem basicamente da tecnologia. Então, nós temos aí equipamentos que bloqueiam sinais de rádio e sinais que podem operar um míssil, por exemplo. Quer dizer, são, é equipamento. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu não acredito que as máquinas sempre estarão aquém do homem. Eu não consigo vislumbrar a possibilidade da máquina desenvolver o seu próprio raciocínio. Uhum. A máquina, eu acredito que ela possa acumular conhecimento, mas ela não vai ter, porque eu acho que falta uma chispa divina que é o que ilumina o nosso caminho, que é o que nos faz sonhar. E quando a gente sonha, a gente consegue criar instrumentos para buscar aquele sonho. Então, Ela não tem não tem o poder da decisão, vou dizer assim, né? Ela teria que ser sempre comandada, mais ou menos por isso. não, existem até programas, por exemplo, mesmo na área do direito, existem programas que hoje calculam a probabilidade de uma sentença. Então, os juízes podem simplesmente apertar um botão e falar assim, ó, aconteceu o caso A, o réu contestou da forma B. Então, A mais B é igual a C, que é aquela sentença que foi dada em tantos casos, que eles pegam a jurisprudência e já pode fazer uma coisa mais ou menos automática. Quer dizer, os Nossa. computadores podem, não é que eles estão julgando, eles estão trazendo a informação de como se julgou até aqui, naquele caso. Casos idênticos, como é que foram, e isso agiliza Aí vai falar, bom, o juiz não julga mais? Não, quem aplica, quem utiliza esse instrumento de busca de informações é o juiz. E ele vai utilizar, vai continuar utilizando. Então, não é que o equipamento é que vai julgar, entendeu? Ele simplesmente traz informações para o juiz. Quem julga vai ser o juiz mesmo. Então, mas isso é uma atualidade, e já é uma realidade. Não é É, não é um sonho, não é uma coisa. é é, é, uma realidade virtual, como estou dizendo, né? Eu lembro quando eu assisti, que eu era criança, eu assistia os Jetsons. Era um desenho da pessoa tinha uma família que vivia no futuro
Então, eles viajavam, eles andavam, ao invés de carro, usavam espaçonave. Tinha um aparelho que depois eu vim a conhecer como micro-ondas, mas quando eu era pequeno não existia micro-ondas. Era um aparelhinho que ele botava uma pílula lá dentro, fechava, apertava um botão, abria e tirava um frango, pronto. Era um desenho, e hoje em dia está quase isso também aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Sim, Mas sim. isso não tira da gente a expectativa de que eu é que escolho se vai ser frango ou se vai ser peixe. Não é, É, o equipamento só faz o que eu mando. estávamos comentando, inclusive, que meu filho é mais dessa área toda aí, né? O que eu ouvi uma notícia que aquela é, máquina Alexia, né? Ela estava dando ordens para a criança e ensinando sexologia, gente. Como é que pode um negócio desse? É como se ela tivesse adquirido uma vida própria, né? E ela começa a agir como uma conselheira da criança. Ninguém acredita isso, mas as provas existem, né? Como que aquela, né, aquela máquina, digamos assim, tá, ela chega a tal ponto de entender que é uma criança que ela vai explicar alguma coisa para ela, né? Eu perguntei muito para meu filho isso, eu não consigo acreditar no negócio que eu estou vendo. Aí deve ser mais da minha idade, viu? Porque parece uma ficção científica, sinceramente, né? Mas o fato aconteceu, os pais flagraram a situação, quer dizer, virou um caso que ficou todo mundo espantado, né? Já pensou a máquina criar vida própria e começar a dar conselho para os filhos da gente? É terror, né? Isso pode Agora, acontecer se a gente não estiver presente. pois é, Agora, já, os pais que estão presentes ah, vão deixar acontecer isso. Quer dizer, nós temos que restaurar também a responsabilidade da família, a reestruturação da família. é, O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, a criança fica em casa com uma pessoa que está tomando conta, com uma babá, que também está correndo, fazendo seus trabalhos, deixa a criança na sala sozinha, é capaz de acontecer isso, de um equipamento começar a falar com a criança. Mas isso falta uma avó, falta uma tia, é falta a verdade. estrutura que nós tínhamos de família, Sim, sim, sim. é o que falta hoje para poder tranquilizar o crescimento do nosso futuro. Eu creio assim que tudo tem um limite, né? Eu não sei onde é que vai se colocar o limite e qual é a permissividade. Agora, eu concordo com o senhor, quando começa a mexer com a realidade das crianças é algo muito dramático, né? Agora, se é a programação, se é um vizinho que fez, se é a empregada, aí não tem essa explicação, né? Mas é uma coisa de se chamar atenção e é surreal no meu modo de entender, né? Claro que eu não estou tão atualizada quanto o senhor, mas nós, quando falamos em segurança nacional, eu fiz o meu curso em 94, o senhor viu, né? Eu sou do 36º CEP, né? Uhum. Éramos 4 mulheres, no final acabei eu sozinha na turma, né? Porque aconteceram fatos com as outras. E eu acho que foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, sem dúvida, né? Principalmente assim que eu estava me recuperando pós-cirurgia, era uma situação bastante difícil para caminhar, para marcha e tudo. E passei terrores, assim, de nervoso, porque não tinha aquela experiência, né? E ninguém orientou, por exemplo, assim, vá com tênis, vá, sabe? Não põe sapato assim, assado, né? Então, para a gente rir um pouco, né? Aquela história que tem que subir aquela escadinha estreita de metal até em cima, lá no navio, e tu olha para baixo, assim, a água batendo no casco. Só me perdoa, mas eu tive muito medo, viu? Uma coisa surreal. E para descer depois, que você não sabe É onde está normal, botando o pé, né? É uma é coisa horrível, normal se mas é um assustar com essa treinamento, coisa, né? mas não faz parte do nosso dia a dia. Mas são É, experiências que você leva para o resto da vida. mas com E certeza. detalhe, e uma coisa, hoje nós vamos aprimorando, quer dizer, o seu curso foi há 30 anos atrás. Pois Nesses é. 30 anos, nós criamos também alguns grupos de apoio que acompanham as pessoas e ensinam antes e cobram determinam, informam qual é o melhor tipo, qual é o melhor traje, qual é o melhor sapato, qual é o melhor, quer dizer, já Faltou isso prepara a na época. pessoa. Pois é, mas hoje em dia nós temos isso. E uma É, coisa que eu acho interessante, que eu acho que é um detalhe interessante para as pessoas que gostariam de conhecer a DESG. vale a A, pena.
as pessoas vão entrar. Todo lugar que você vai está escrito proibida a entrada. É lá, exatamente lá que vocês vão entrar quando estiver fazendo a DESE. Vão conhecer os meandros dos lugares, das organizações militares, vai conhecer, vai entrar no submarino de propulsão nuclear que está sendo construído em Aramar, aqui Isso eu não em cheguei a ver. São Paulo. Naquele tempo não tinha. Tinha, Mas não. hoje tem o submarino a propulsão nuclear e os adesguianos, os estagiários, vão lá porque vão conhecer o sistema, vão conhecer... Ah, detalhes, são só brasileiros natos que podem participar de algumas viagens. Por exemplo, essa do submarino nuclear. Se É. você for estrangeiro, você não pode participar, porque É são... interessante também, assim, né, que além das visitas que o senhor falou, que a gente vai nas unidades, né, de PMs e tal, para ver, é muito interessante. Mas também outra coisa que me espantou bastante, assim, né, pela dificuldade que eu, sendo mulher, não tenho essa vivência, talvez, que os homens tenham mais, né? Foi essa experiência do navio, olhar o mar lá embaixo, batendo no casco, é terrível, né? E também do helicóptero, que eu achei que eles ficam mostrando, né, o que aquele helicóptero tudo faz, né? Dá um pouco de receio, sim, porque a gente não sabe se vai sair um tiro de lá de dentro ou não, né? Na Não, não exibição. tem perigo. Não tem Não, perigo. cá É para nós, tudo dá bem medo, senhor. Me calculado, tudo desculpa, muito mas bem. dá medo, dá medo. Não vou te Não, não, dizer que faz não. parte do curso. Faz parte do curso. Você tem que É, aprender a lidar com isso também, a conhecer é, isso. mas a gente não tem, sendo mulher, a gente não tem essas vivências que vocês têm, entendeu? Aí é que é interessante, porque que eu acho que nós éramos quatro mulheres, né? Muitas vezes nós nos reunimos as quatro e ficamos comentando, porque todas tínhamos medo. Era interessante isso, né? No Mas hoje em final, dia as mulheres são mais tranquilas. Eu acredito que em função é, desse nosso grupo de apoio que está trabalhando com mais sim, muito sim. veemência, É. assim, dá uma tranquilidade maior para... E para mostrar para o pessoal assim também que foi uma experiência extraordinária, que as pessoas não sabem, né, das filmagens via satélite, que a gente fala, às vezes a pessoa pensa que está delirando, querendo assustar, mas toda a turma passa assim e tem que olhar em direção a uma árvore, né? Aí todos olham, tá? Agora vamos entrar em ordem que estava. À medida que o pessoal vai entrando em ordem, está sendo entregue a carteira dela com a foto que foi feita via satélite, gente, é surreal. Né? Quer dizer, tu vai chegando assim, teu material está ali prontinho, né? E com a foto bater todo mundo lá. Isto aí também, professor, sinceramente, é show, viu? Não sei se ainda continua, mas dá um choque na gente, assim, né? Olha para lá, não sei o que, quando você chega, está todo o documento na ordem, certinho, né? E as pessoas hoje ainda não acreditam nas filmagens via satélite. Ver que há Sky. 30 anos atrás vocês já faziam, né? Que isso é extraordinário, né? Eu acho que, assim, hoje, né? Talvez se eu pudesse refazer tudo, né? Eu não estranharia tanto, porque a gente já vê mais a tecnologia, né? Mas Mas foi você muito sabe que está interessante. tendo um grupo que está fazendo essa reciclagem, Ah, pessoas que fizeram o curso há 20, 30 anos que estão refazendo agora. é? Que É, bom. é uma... Maravilha. Eu recomendo, né? Principalmente para nós mulheres, que a gente não tem essas vivências, né? E eu acho que assim, dá medo, mas a gente perde o medo também. É como um alto desafio, né? Que é interessantíssimo isso, né? Agora vejo que quando a gente fala para as pessoas que é possível fazer filmagem via satélite, está filmando você, seu rosto, você caminhando, fazer as pessoas duvidam. A gente está falando aqui uma coisa de 30 anos atrás, em grupo, né? Quer dizer, cada um saía, tinha o material seu prontinho. Né? Então, imagino como está avançado agora, né? Que eu acho que essa área de inteligência artificial de repente está agindo junto, né? Eu gostei muito de conhecer essa área, né? E o senhor está nos orientando, né? E quando as É. pessoas complicam, mas que segurança nacional é essa que vocês participam, né? Quem disse? O que vocês fazem? Quem te disse que você é da segurança nacional? Qual é a tua obrigação de segurança nacional? Então, acho que está aí na hora do senhor explicar para os futuros candidatos aí aos cursos, né? E tal. É, a segurança nacional, ela é composta por... Não é só
fazer a defesa da nação. É Uhum. principalmente viabilizar o desenvolvimento do país. Então, nós temos, hoje em dia, nós usamos um termo que é a tríplice hélice, que são as três componentes que viabilizam o desenvolvimento nacional, sendo Uhum. elas, a primeira, as Forças Armadas, a segunda, a academia, ou seja, as escolas, faculdades, a produção de conhecimento, e o terceiro, a base industrial. Uhum. Com esses três elementos é que fazem que ensejam o desenvolvimento do país. Uhum. Então, fazem parte da segurança nacional essas Uhum. três áreas. E quem atua nessas três áreas? Uhum. Essa ideia de agente secreto, antigamente era o SNI, hoje é a BIM. Hoje em dia, o serviço de informação é uma prospecção de dados, apenas isso. Coletam os dados, se analisa esses dados e passam a informação para o decisor, quer dizer, para a pessoa que vai tomar a decisão. Uhum. Por exemplo, no caso aqui do 8 de janeiro, a ABIN colheu as informações, coletou as informações, olha, está tendo gente assim, 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 quantidade de ônibus aumentou muito, parará, parará. A possibilidade de acontecer tal coisa é grande. Passou essas informações para os decisores. A eles competia tomar alguma posição. Não tomaram, depois preferiram terceirizar essa responsabilidade, mas a ABIN, o sistema de inteligência, cumpriu a sua missão, fez o que tinha que fazer, que é coletar os dados e passar as informações, quer dizer, mas de forma estruturada, para que eles possam decidir. Uhum. Então, essa tríplice hélice é o que faz o desenvolvimento nacional. E esse desenvolvimento é o que interessa para o Brasil. Nós não Certo. estamos mais naquela fase de. Não interessa mais hoje a gente ter aquela rusga com os países vizinhos, aquela coisa de ficar espionando. Isso faz parte da informação também, mas não é essa a finalidade. No Brasil, hoje, todos os países, o que eles querem é crescer. Todos os países têm uma intenção, Entra. é o É, seu desenvolvimento, e é. que, às vezes, colide com o desenvolvimento do outro. Então, aí existe esse choque de interesses, quer dizer, você vê aí China, Estados Unidos, aí, digladiando para ocupar um espaço, mas é por quê? Porque a China quer crescer, quer se desenvolver, e os Estados Unidos não quer perder a hegemonia, não quer perder esse desenvolvimento que eles tanto trabalharam para ter até hoje. Então, mas é sempre em busca do seu próprio crescimento e não para. Eu não desejo o mal do outro, eu quero o meu bem. Eu acho que Uhum. essa é a filosofia que nós temos que adotar e Correto, buscar sim. Ter o e seu buscar. próprio bem, mas sem tirar o bem do outro, né? Pois é, Mais ou menos assim, né? Fica mais fácil. Eu quero meu próprio bem, mas não vou tirar o seu. Porque esse negócio assim de desentendimento, que eu sou melhor, que eu não sei o quê, não leva a nada, né? Só vai levar uma discussão e a tristezas, né? Todo mundo é bom e é o exatamente. máximo, né? Mas para quase encerrando assim, né? Eu acho que seria interessante falarmos mais também para que as mulheres participem, né? Tanto que você vê que era uma turma grande, nós, e éramos apenas 4 mulheres. Infelizmente, aconteceram fatos, né, que essas aí foram para um outro tipo de situação, né, irreversível, que foi falecimento, a outra foi viagem, né, quer dizer, tivemos duas com falecimento, né, um acidente de avião e outro acidente de trânsito de carro. Então, eu sou a sobrevivente, para falar a verdade, né, das 4. Mas eu É. acho que faltou, né? Eu cheguei a comentar, fazer relatórios, né? Por exemplo, assim, a questão dos VCs, né? São todos para homens. Aí tu tem uma turma feminina e fica aquela situação constrangedora, né? Então tem coisas que ainda não estavam preparados na época, não sei atualmente, né? Quando tinha que fazer a apresentação do trabalho, havia uma grande dificuldade, que são maiores quantidades de homens e nós no mínimo.
Então, infelizmente, os homens ainda eram na época, não sei se ainda continua, né? Que aí você sempre fica em primeiro lugar, né? Não, não, hoje em dia Deixava a gente de lado. nós temos uma equiparação bem tranquila com relação a isso. A presença feminina é em torno de 45% a 50% mesmo Já aumentou dos bastante, assim. frequentadores. É que naquele tempo que você fez, Elizabeth, as Forças Eu não... Armadas tinham mulheres. Nós 30 éramos anos as atrás, pioneiras mesmo. mulheres. Quer dizer, então, você vê, ah, hoje em dia, nós podemos parar e pensar, num mundo em que você teve uma Angela Merkel, Michelle Bachelet, Indira Gandhi, Golda Meir, comandando nações assim, em momentos de Margaret Thatcher, você teve mulheres que comandaram nações em momentos cruciais dessas nações. Conflito, né? Hoje em dia, se falar em fazer distinção em razão de sexo, é um absurdo completo. As mulheres podem, logicamente, elas têm menos força física que o homem, mas a capacidade intelectual delas suplanta essa diferença tranquilamente. Então, Acredito que com o tempo, né, eles também evoluíram, né, e contanto que o senhor está falando da quantidade de mulheres, né, mas tem que estar preparados também, porque embora todo treinamento é igual, né, os sentimentos, eu costumo dizer, não são iguais, né. A mulher está ali, mas às vezes ela está preocupação com a casa, com o filho, né, que ela tem aquele lado outro também que tem que estar controlando muitas vezes, né. E como é que eu vou te dizer assim? Nós não temos a mesma força física, talvez, não sei se a coragem, eu vou dizer, né? Mas é muito complicado em alguns exercícios, algumas coisas que tínhamos que fazer, a exemplo de subir no submarino. Não sei como é que está agora, mas acho que foi a experiência mais dramática da minha vida, viu? Olhar para baixo não, assim, você vê o mar batendo ali, até essa paciência, amigo, é difícil, viu? não. Em primeiro Mas tá lugar, é tudo opcional. A pessoa não é obrigada a participar de nenhuma experiência que não tenha expressamente vontade de fazer. Ela não Isso é precisa verdade também, mas ser é um obrigada. desafio, é isso. É É um um desafio. desafio E é um detalhe, eu acho que é uma oportunidade que também. ninguém deve perder essa oportunidade. É É verdade, isso aí é verdade. um lado da vida que não vai se repetir. É Então, verdade. Eu quem pode. acredito assim que o amadurecimento, não sei para os homens, nós tivemos perdas de homens também, né? Eles faleceram também, eu acho que nós tivemos perda de 2 ou 3 colegas. Tinha um que era muito nervoso, eu acho que também aquilo não foi muito legal para ele, né? Mas em termos gerais, né, eu acho que assim, houve um companheirismo, tudo, né? As técnicas também de tentar dificultar a gente para apresentar o trabalho. Eu sabia que aquilo era um treinamento também, que eles estavam tentando fazer a gente até onde ia, né? A coragem da gente. Então foi muito legal, eu acho assim, né? Porque o número reduzido de mulheres, o número máximo de homens. Quer dizer, você tem que saber viver com, né? Esse convívio assim foi muito incrível, né? Resumindo, eu diria assim, né? E o que eu gostaria mais assim de colocar, né, que se abram essas possibilidades para as mulheres, mas que também elas tenham a chance de ter a hora dos diferenciais delas, né? Porque não dá para tratar a gente como já se fosse um homem treinado em algumas áreas que serve ao Não, exército, já tem o treinamento, e a gente não teve antes, né? não E faz isso. isso eu acho que é o mais importante. E deixando para as mulheres assim esse desafio, né? Se inscrevam. Eu acho que vale a pena, é um treinamento de vida mesmo, né? O primeiro lugar. São coisas que por enquanto só estavam permitidas aos homens, mas agora está, como se dizia um dos nossos coordenadores, né? É ver o Brasil sem a roupa de baixo, né? Que eles brincavam, né? Porque você vai ver a situação real do país, né? Não é uma coisa Exatamente. assim figurada. E a gente que é mulher muitas vezes não tem chance para essas coisas de analisar, ver como é que funciona, né? E foi muito legal, muito legal. Eu recomendo para todo mundo, né? Eu acho que valeu a pena
se pudesse, né, talvez até refaria de novo, mas eu recomendo, sim, a gente sai de lá com uma outra coragem, né, principalmente sendo mulher. E eu até agradeço aos meus colegas quando eles eram meio intransigentes comigo, né, porque aquilo também me amadureceu, eu tinha que saber lidar com eles, né, eu acho que era treinamento também, eu considerava isso, né. Mas, por exemplo, assim, na hora de apresentar o trabalho, eles sumiram com o trabalho, quer dizer, é uma coisa que você vê que é uma técnica de ficar botando você no lugar todo o tempo, né? Eu achei extraordinário tudo isso, professor. E deixo assim para o senhor informar mais quando vai ter as próximas turmas, o que o senhor quer complementar mais, né? Dessas informações, né? Acho que estamos O trazendo nosso, essa informação para as mulheres também, além dos homens que já talvez que a maioria saiba, né? Mas eu acho que nós mulheres ainda não tivemos muitas chances ainda, né? Compensa, é difícil, não vou dizer que é fácil, pelo menos para mim não foi tão fácil, mas não sei se eu faria hoje com a minha idade, né? Que já estou com 75 anos, mas seria um desafio, né? Eu gostaria muito, assim, que dessem essa chance e talvez mostrar para as mulheres inicialmente como que é o treinamento, que não houve esse preparo, né? Na época, né? Fazer turmas mais femininas eu acho extremamente importante. Tá? A minha sugestão, né? Agora o senhor coloca aí como é que está no momento o curso e aí dê outras sugestões, outras orientações que sejam de interesse aí do senhor, né? Profissionalmente ou da área que o senhor é delegado aí nacional, tá bom? Fique à vontade. há 4 anos atrás, nós tivemos no curso um, um poeta que escrevia para 23 jornais diariamente. Ele Certo. fez o curso junto com a gente. E, juntamente com ele, teve um professor de neurologia da Santa Casa. Então, isso demonstra como é eclético Sim. o, a formação desses grupos. Quer Uhum. dizer, você tem acesso, tinha delegados de polícia, oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Civil, Polícia Militar, oficiais, sempre oficiais de nível já superior, e pessoas da mais amplo espectro da sociedade. E, como te falei, cerca de 40%, 45% são mulheres. Então, e é lógico, você não vai pegar um professor de neurologia da Santa Casa, na classe aí dos seus 70 e poucos anos, e fazer qualquer experiência que o coloque numa situação desagradável, entendeu? Da mesma forma, qualquer mulher. O ano passado nós estivemos em Belém, as mulheres é que mais agitavam a visita e iam e faziam questão de montar no búfalo para andar de búfalo lá no Ai, Alagado. Quer dizer, as mulheres são sensacionais nesses momentos. agora elas estão mesmo, viu? Sinceramente. E agora nós temos, então, esse curso vai começar no dia 28 de junho e vai até dia 14 de dezembro. Nós estamos com as inscrições abertas, as pessoas que se interessarem podem nos procurar no nosso site, tem já lá a página específica de ingresso na pré-inscrição desse curso, né? É um curso é uma inscrição que viabiliza a sua entrevista e depois da entrevista, apresentação de documentos e etc., para fazer o curso, para fazer a inscrição. Nós estamos já com o site adesgsp.org.br Uhum. e é só entrar na DESG SP, a SP de São Paulo, né? E Uhum. a DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, adesgsp.org.br. É ADESG, né? Que é para entender porque esse é a SP, DESG, né? Isso. isso. Tá? E também é interessante, para encerrar assim, né? O senhor, além de deixar também os dados das páginas, enfim, que quiser divulgar suas, né? O senhor também é advogado, não falou a respeito aí da sua carreira advocatícia, está quietinho, né? Mas ele É, também faz sucesso por aí, viu, gente?
E aí também nós temos que talvez informar as pessoas que assim como tem essa delegacia da DESB aqui, tem todos os estados. É uma maravilha se você viaja pelo país, tem a chance de conhecer, né, os outros colegas nas outras delegacias, né? É um intercâmbio muito interessante, né, uma vivência muito legal. Eu só tenho a dizer isso, né, professor? O que eu vou dizer mais, né? Olha, em São Paulo nós temos mais de 20 mil formandos. No Brasil inteiro são mais 100 mil participantes até 2022. Nós temos delegacias em todas as capitais e temos representações nas cidades mais importantes do estado, dos respectivos estados. Então, isso nos dá uma capilaridade muito boa, muito grande. Então, e isso também o que viabiliza o conhecimento das necessidades e da situação real de cada localidade. Quer dizer, a gente, quando fala do norte, de Belém do Pará, quando a gente fala do Amazonas, a gente não fala de matéria lida, aprendida em livro. A gente vai para lá para sentir o ambiente. E trocamos experiências e trocamos informações, e isso é o que faz a gente ter essa preocupação com o Brasil. Nós nos preocupamos especificamente com o cumprimento dos objetivos nacionais e com o bem comum. O bem comum é o que nós buscamos. Mas é muito interessante, tá? Não só assim, né? Que é uma coisa que dá uma amplitude maior, uma segurança maior, eu diria, né? Tá viajando em algum estado, tem um meio de conversar com alguém que de certa forma tem afinidade, né? Que eu acho que é muito legal isso. Agora, eu gostaria que o senhor dissesse aí da sua especialização advocatícia, né? Que eu sei que o senhor é advogado, mas eu não sei qual é a especialização. Eu Ninguém sabe, tenho, agora você vai ter que dizer, né? eu advogo já desde 82, aí já vão 40 anos, 41 anos, um pouquinho de tempo. E me especializei na área de direito público, especificamente na área de licitação. Atuei muito nessa área, trabalhava muito forte na área de licitação. Eu era advogado de empreiteiras e dava consultoria para alguns municípios pequenos que não tinham uma estrutura, que não tinham uma condição. Eu fazia elaboração de editais, eu ajudava na elaboração de editais, prestação de contas com ao Tribunal de Contas, e era basicamente na área de direito público que eu sempre atuei. E Ainda continua na mesma área? Ainda então eu já estou mais tranquilo na minha atividade profissional. certo. Já me Legal. aposentei, mas continuo. Tenho alguns processos em andamento, quer dizer, como todos sabem, né, no direito público os processos se arrastam por É, décadas, é por décadas. vergonhoso. E eu tenho, então, processos que ainda estão, mas já estão na fase de encerramento, já, melhor, na fase de pagamento. O Estado, uma Aí hora, tem que vem bem pagar. bom, né? Então é a Aí vem hora bem que bom, né? vem a colheita daquilo que você plantou a vida inteira. Então a gente Imagina. planta e agora está na hora de colher. Uhum. Eu sempre atuei Não, nessa área. eu considero que foi muito importante tudo que o senhor falou, entende? Eu acho que provoquei um pouco assim para a pessoa entender de uma forma mais simples, mais leiga, né? Mas principalmente com relação às mulheres, né? E os homens que querem excluir as mulheres também entenderam como é que é essa participação de todas, né? Normalmente não somos muitas em várias áreas, a gente já tem algumas áreas que a gente é bem menor, né? Mas felizmente foram muito bem apresentadas as suas informações. Eu diria assim que deu para o pessoal perceber tudo o que é, né? Às vezes a gente tão questionado, o que é isso? Fica inventando não sei o quê. Até penso que a gente é louca porque a gente diz que fez o curso, viu? Eu tive um problema aí com um cidadão que era um delegado
Depois falei para minha amiga se eu posso prendê-lo, hein? Vou dar voz de prisão para ele. Mas então, é engraçado, mas ainda há muitos preconceitos contra nós mulheres quando a gente está numa área diferente, né? Que normalmente foi toda ela masculina, né? E como o senhor, você viu, nós éramos quatro, o senhor já está falando que são 40% de mulheres. E mesmo assim, ainda, né, tem essa certa aura de desconfiança, os homens é que vão ser sempre os decisores, né? Ainda Não, está a faltando 10, sair do clube. Não, estou brincando com a sociedade, né? Está na hora de sair do clube do Bolinha, né? E realmente ver todo esse trabalho que os senhores estão fazendo, né? Quantos anos, como o senhor disse, né? São 40 anos, 30 anos que já se passaram. Mas olha a dificuldade de pôr as mulheres, né, para que elas tenham a oportunidade, eu diria assim, né? E os homens, quando eles são sábios, eles oportunizam a situação para as mulheres, né? Quando eles são muito fracassados, eles não oportunizam, pode ter certeza disso. eu acredito Não que é o homem verdade? Ora, que não respeita e não valoriza a mulher é é, porque provavelmente nasceu de uma chocadeira. Porque se valorizasse, respeitaria a sua mãe. Ou seja, tadinha da todos mãe nós dele. viemos de uma mulher. Todos nós viemos de uma mulher. Então, É, não respeitá-las é um absurdo, é uma coisa que já passou a moda, já passou a época. passou sim. Agora, Mas tem pessoas que não entendem ainda. A pessoa está no cargo e não entende que qualquer cidadão pode dar uma voz de prisão para alguém que está fora do contexto da profissão, do cargo dele, né? Então, tem todas essas coisas que a gente aprende bastante, é interessantíssimo. Eu tenho uma gratidão, assim, ao aprendizado, né, a oportunidade que eu tive. Tivemos também muitas comendas que a gente recebeu pela Associação das Viúvas, né, das Três Forças Armadas, a nossa saudosa Marvione Falcão, né, que trazia os generais, inclusive toda aquela cerimônia que ela fazia muito interessante, né. Eu acho que a estrutura, digamos assim, tá? Não sei se antes ou continua agora, mas há um lado interessante dos militares, há um lado afável, há um lado acolhedor, há um lado que potencializa as pessoas também, né? Não sei, às vezes eles são meio broncos, assim, meio duros com a gente mesmo, né? Mas normalmente, tá, a gente vai estar tendo um grande proveito, porque é um mundo que, principalmente nós mulheres, não conhecemos muito, né? Às vezes vai se melindrar, vai ficar assustada, é natural, né? Porque estão acostumados no ritmo de homens, né? E a gente está chegando ali devagarzinho, né, professora? Então, não temer, eu acho que ter que enfrentar e aprender. Depois disso, dá uma coragem muito grande para nós mulheres, né? E é muito legal essa oportunidade que estão trazendo, né? Pioneira, porque vocês foram pioneiros na situação de dar oportunidade para as mulheres, né? Eu agradeço muito e deixo à disposição para o senhor trazer algumas outras informações que a gente não tenha perguntado, né? o que eu gostaria apenas era de salientar o momento que nós estamos passando. Um momento de transição em que nós estamos colhendo o que nós plantamos, nós, que eu falo a sociedade, mas acredito que o aprendizado é muito bom. Eu acho que nós aprendemos com o que nós estamos passando, sempre. A gente ou ganha ou aprende. Não tem derrota na vida. A gente sempre Concordo. ou ganha ou aprende. E então, com isso em mente, vamos pensar no nosso futuro. Como que eu posso fazer para trabalhar pelo engrandecimento do meu país? É isso que nós Uhum, fazemos. Essa que nós temos, essa visão que nós buscamos na DESG. É a busca do bem comum. Ou seja, o uhum, bem comum não é aquele que é aquele ideal de convivência que transcende a busca do bem-estar individual, sabe? uhum, Que permite a construção de uma sociedade onde todos tenham condições de plena realização e realizar suas potencialidades individuais. Então, a busca disso viabiliza todo o nosso trabalho, que justifica todo o nosso trabalho.
Eu só tenho a dar parabéns e até agradecer também, né? A minha madrinha foi a Marvânia Ferraz, falou para entrar no sistema aí, mas ela com certeza está comemorando essa nossa entrevista lá da eternidade, que ela era muito, né, eufórica, eu diria assim, muito patriota, muito querendo que todos se juntem e sejam felizes, né? Então, agradeço muito, professor, e deixo aí, caso queira informar, né, alguns contatos, alguma coisa do seu escritório, da própria DESG, né? Já deu o site, agora, para É, finalizar, os contatos, fique à vontade. não, olha, eu já passei para vocês o nosso site, que é a Isso. forma mais rápida de se Ah, acessar. Agora, nós temos nosso telefone também, que é o 3159-0269, o DDD 11, né? o DD11. Então, Isso. 3159-0269 é o Ok. telefone da DESG. Estaremos lá à sua disposição. Estamos lá até às 11 horas da noite, normalmente, trabalhamos até umas 11 horas da noite. E estamos aqui de braços abertos, esperando vocês, aqueles que queiram se juntar a nós nessa busca do bem comum. Pode contar com a gente, estaremos aqui esperando por vocês, preparando o curso de coração para fazer a conscientização da prática de valores éticos, morais e espirituais. Nós também temos essa valorização, tá? Da família, da espiritualidade, da responsabilidade, do amor ao país. É isso. Então, conte conosco, estamos aqui prontos para engrandecer o nosso país. E a gente Obrigado. também cresce muito, né? A gente cresce muito também. Eu quero deixar assim como testemunho que a gente cresce muito. A gente vê outras áreas e outros ângulos, né? Outros conferencistas com formações diversas, dá uma clareza muito grande, né? Em várias áreas. Eu creio É, que é bom para homens e mulheres o curso, sem dúvida, né? É um crescimento muito grande, até pessoal, né? Eu acho que a gente muda o eixo da vida da gente muitas vezes, porque tá fazendo assim as coisas, tá com medo, tá achando que não vai dar certo, sabe? Aquela coisa assim, né, de atemorização, porque ninguém fala, ninguém explica, ninguém. Mas ali você não tem saída, ou você aprende, ou aprende também, né? é isso Essa aí. que é a verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá Um bom. grande abraço, um abraço a todos os internautas também que nos assistem e até breve, se Deus quiser. Ok, muito grata. Então, pessoal, aí, nossa TV Espaço Homem está se despedindo de vocês, né? Para um até já. Nós gostaríamos muito que vocês ajudassem a divulgar, né, essa entrevista, o conhecimento que conseguiram aqui. Dr. Ney Antônio Duarte, ele veio de uma viagem longa para dar essa oportunidade para nós aqui nesse momento. Estamos às 23 horas e 5 minutos e ele colaborando aqui com vocês, tá? A nossa gratidão é muito grande, professor doutor, tá? Um grande abraço a todos os homens e mulheres, né, de boa vontade. Mais do que nunca o Brasil vai precisar agora de muita gente de boa vontade e coragem, né? Para a gente ter cada vez dias melhores, né? Um futuro melhor, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem.